Vou tentar te explicar o que é uma corrente elétrica. Tudo que funciona à base de eletricidade precisa de uma corrente elétrica para funcionar. A tua TV, o teu computador, o teu celular, o carregador do teu celular, a bateria do carro, o chuveiro, a geladeira, tudo. Mas o que é uma corrente elétrica? Para eu te explicar isso aí, tu vai ter que lembrar que todo objeto, toda porção de matéria é formada por inúmeras moléculas. Mais uma vez, para a gente entender por que as coisas funcionam, a gente precisa considerar que toda matéria é formada por pequenas bolinhas. Então vamos lá. A matéria é formada por moléculas. Dentro das moléculas, nós vamos ter os átomos. E dentro dos átomos, nós vamos ter três partículas que já conhecemos: o próton, o elétron e o nêutron. Até aqui, o próton, o elétron e o nêutron são os três bloquinhos mais fundamentais do universo que a gente precisa considerar. Duas dessas três partículas, o próton e o elétron, possuem uma propriedade. Eles têm eletricidade. Legal, né? Mas o que é eletricidade? Não sei mesmo. Na real, eletricidade é só uma palavra que eu uso para dizer que espontaneamente, isso é, naturalmente, o próton e o elétron fazem alguma coisa. O que eles fazem? Se atraem ou se repelem. Por que eles fazem isso? Eu não sei, mas eu digo, é porque tem eletricidade. Veja que eu estou inserindo a ideia de que elas possuem uma propriedade. Isso que é eletricidade, uma propriedade dos bloquinhos fundamentais do universo. Essa eletricidade se manifesta de duas maneiras distintas. Por isso, elas ou se atraem ou se repelem. Partículas com o mesmo tipo de eletricidade se repelem, enquanto que partículas com eletricidades distintas se atraem. Tu já deve ter ouvido isso por aí, né? Os opostos se atraem. Pois é. Esse é o caso do próton e do elétron. Eles possuem eletricidades distintas e por isso estão coesos dentro do átomo, sempre se atraindo. Para facilitar, nós chamamos um tipo de eletricidade de positiva e a outra de negativa, só para facilitar. O próton tem eletricidade positiva, enquanto o elétron tem eletricidade negativa. Acontece que a gente pode ir além. A gente pode medir essa eletricidade que uma partícula tem. Isso a gente chama de carga elétrica. Quanta eletricidade aquele troço tem. Então olha só, eu fiz todo um rolê para te dizer que as coisas dentro do átomo, o próton e o elétron, possuem eletricidade. Acontece que eu consigo fazer um monte desses elétrons dos átomos de um material se moverem ordenadamente. Ou seja, eu consigo obter um mar de cargas elétricas, uma corrente de eletricidade, uma corrente elétrica fluir por esse material. Mas por que eu ia querer isso? Simplesmente porque um mar de partículas se movendo conjuntamente pode transformar energia para você. Corrente elétrica pode fazer o filamento de uma lâmpada aquecer e emitir luz. Eu consigo fazer um resistor esquentar e fazer a água do chuveiro sair quentinha. Com uma corrente elétrica eu consigo fazer um motor girar. Eu consigo fazer um controle remoto emitir um sinal para a tua TV. Mas calma lá, antes da gente ter a corrente, a gente não pode esquecer que cada elétron particular está dentro de um átomo particular. Mas aqueles elétrons que estão mais afastados do núcleo, ou seja, mais afastados dos prótons do núcleo, estão mais suscetíveis a se desprenderem do átomo. Então, se eu der uma forcinha, se eu der um empurrãozinho, eu consigo fazer com que esses elétrons mais fora, mais longe do núcleo, se movam, se desprendam do átomo. E se eu consigo fazer isso para um montão de átomos, ou seja, arrancar um monte de elétrons de um monte de átomos simultaneamente, de maneira ordenada, eu obtenho, assim, uma corrente elétrica. Isso que é corrente elétrica, um movimento ordenado de partículas carregadas. Geralmente dentro do material é os elétrons. Mas como que eu faço para dar esse empurrãozinho, essa forcinha a mais? Lembra que eu te disse que cargas opostas se atraem? Então, se eu criar um dispositivo que acumula cargas positivas de um lado e cargas negativas do outro, aqui no meio do caminho é como se eu tivesse criado uma disposição, uma tensão elétrica para se obter corrente. E é justamente isso que uma pilha faz. O que uma pilha ou uma bateria faz é acumular cargas positivas de um lado e carga negativa do outro, e criar essa disposição ao longo da pilha, essa tensão elétrica ao longo da pilha para se obter corrente. Acontece que nem a pilha, nem uma bateria permite que essa corrente se flua diretamente
entre esses dois polos. Então a gente precisa fornecer um caminho alternativo para que essa corrente se estabeleça. E é por isso que a gente vai lá e conecta um fio entre as extremidades da pilha. Ou melhor, um condutor, mas geralmente a gente usa um fio. E no momento que a gente faz isso, a gente está fechando um caminho, a gente está dando um caminho para essas partículas elétricas se moverem e assim obter uma corrente elétrica. O que eu estou fazendo aqui é fechar um circuito elétrico. Ou seja, eu estou criando um caminho possível para esses elétrons se movimentarem de maneira ordenada. Outro dia eu te explico como que essa corrente realmente faz alguma coisa para você nesse circuito. Antes eu quero te dizer que essa tensão elétrica, na verdade, é uma medida de uma outra coisa que a gente chama de potencial elétrico. Para ser mais preciso, a tensão elétrica mede a diferença desse tal potencial elétrico entre dois pontos do material condutor. Então toda vez que tu ouve falar em diferença de potencial, isso é equivalente à tensão elétrica. Diferença de potencial, ou DDP, é equivalente à tensão elétrica. Se tu pegar o rótulo de um produto eletrodoméstico, uma geladeira, um forno, micro-ondas, um secador de cabelo, lá tu vai ter medidas de tensão, DDP, de corrente e de potência. Tensão medida em volts, corrente medida em ampere e potência geralmente medida em watts. Isso quer dizer que ele precisa daquela tensão para alimentar o circuito dele e que no circuito dele vai passar uma corrente daquela que está escrita ali e que ele consegue transformar energia num certo tempo de acordo com aquela potência. Isso que é potência na verdade, quanta energia eu transformo num certo tempo. Claro que nem tudo é tão simples assim, eu posso complicar essa conversa o quanto eu quiser, mas por hoje a gente vai ficar por aqui. Só para recapitular, as partículas fundamentais possuem uma propriedade, elas têm eletricidade. Quando fazemos essas partículas elétricas se movimentarem ordenadamente, temos então uma corrente elétrica. Uma corrente elétrica, por sua vez, pode fazer um montão de coisas para nós, por meio de transformações de energia. Mas para ter uma corrente, nós precisamos de uma tensão elétrica. E é isso que uma pilha, uma bateria ou a usina hidrelétrica, termoelétrica ou qualquer usina elétrica faz para você.